O tema dessa mensagem, o título é: Vamos obedecer à fé. Diga assim, irmão, precisamos obedecer à fé. Vamos ler Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Romanos 1. E eu tenho consagrado a minha vida, nós, a igreja, temos consagrado as nossas vidas, e eu tenho lido somente o livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, estou lendo ali, porque eu quero me aprofundar cada vez mais nesta carta tão importante para o crente. E diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, em o nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante do Espírito Santo, quero agradecer-lhe por essa oportunidade, que a sua palavra continue sendo para nós, porque ela sempre será, mas para nós, lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos, que diminuamos para que o Senhor faça coisas grandes em nossas vidas, no nome de Jesus, e que todos digam. Então podeis assentar. Vamos ler até o teu versículo 5. O versículo 2 diz assim: o qual foi prometido, olha bem, vou ler de novo o versículo 1 para que nós entendamos melhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendência de Davi, ou descendente de Davi. 4. E que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Ele está dizendo que eles receberam graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Quem pode dar uma glória a Deus? Chamar um povo, olha bem, entre todas as nações. Paulo e os discípulos, apóstolos, receberam graça e apostolado, quer dizer, uma mensagem, uma incumbência, uma missão. Apóstolo quer dizer isso. É uma missão, uma revelação de Deus, de Jesus para aquela pessoa, uma revelação direta, para que eles saíssem por todas as nações, olha bem, todas as nações, para que um povo, para tirar dessas nações, um povo para a obediência que vem pela fé, ou para a obediência da fé. E isso é muito importante que nós entendamos e vivamos esta fé, porque sem Deus, sem esta fé, a gente não alcança o que Deus quer de nós, o que o Senhor quer. O que o Senhor quer que nós façamos e vivamos. Então vamos lá. A expressão chamados para a obediência da fé aparece logo no início da epístola de Romanos e carrega um significado profundo, espiritual e prático para a vida cristã. Vamos compreender isso em nome de Jesus? Primeiro, não é apenas obedecer regras, é obedecer porque creu. Tem gente que tem uma facilidade de obedecer regras, mas se as regras não forem bem ditadas, elas se perdem. Tem gente que até é boa de estar, inserida em regras, mas se o comandante, se aquele que está liderando não souber ditar as regras, essas pessoas se perdem. Porque falta alguma coisa, porque falta o crer, o obedecer. Não é alguém que tem que me ditar regra, eu tenho que crer para viver as regras.
Então, se alguém não disser a regra, eu não vou viver em regra. Se alguém não disser, você tem que fazer assim, assim, assado, você não faz. Tem gente que só sabe ser levada se alguém levar, se alguém conduzir fisicamente. E se não tem ninguém, ela se perde, porque ela não crê, ela não obedece à fé em Jesus Cristo. Uma fé que dá direção, uma fé que traz regra para a sua própria vida. Você vai entender, quando Paulo fala em obediência da fé, ele une duas realidades inseparáveis. Quando Paulo, ele diz para nós obedecermos à fé, ele quer dizer duas realidades. Primeira, a fé verdadeira. Segunda, a obediência verdadeira. A fé bíblica nunca é apenas mental, ela sempre gera uma resposta prática. Quem crê de fato em Cristo, primeiramente, se rende. Então, uma fé obediente, a pessoa creu na palavra, creu que Cristo é o Senhor, primeira coisa que tem que fazer, se render. Diga assim: você já se rendeu a Cristo? Fala para o seu irmão. Como você já se rendeu a uma paixão? Quando você se rendeu a uma paixão? Quando você se rendeu a um clube? Tem gente que se rende ao clube, não é isso? O clube é eu me rendo, oh meu Deus, é isso e aquilo, ou a gente se tira o próprio Cristo e o clube é o Cristo. Tem gente que confunde, crentes confundindo, se rendendo mais ao clube do que ao próprio Cristo, porque não obedeceu à fé, não entendeu o que é ser cristão. Porque ninguém e nada pode tirar o senhorio de Cristo da minha vida. Então, quando eu obedeço à fé, a primeira coisa que eu faço, eu não me rendo a nada a não ser Cristo. Eu não me rendo, eu coloco Cristo como meu redentor, e eu me rendo a Ele, porque Ele se rendeu primeiro, Ele morreu por mim. Então, primeiramente, eu me rendo a Ele, me submeto a Ele. A fé bíblica nunca é apenas mental, ela sempre gera respostas práticas. Primeiro, se render, se submeter, passa a viver sob o senhorio de Jesus, obedecer à evidência externa de uma fé interna. Você olha e aquilo está tirando a sua determinação, a sua rendição, e aí você não aceita. Aí você fala: peraí, o Vasco não pode estar na frente de Jesus na minha vida. O Fluminense não pode estar na frente da minha vida. O Flamengo não pode estar na frente de Cristo da minha vida. O Botafogo, o meu trabalho, a minha mulher, o meu esposo, os meus filhos. Obedecer à fé é isso. Obedecer à fé é você entender que Deus, o Senhor Jesus, está na frente de tudo isso, de todos, acima de tudo, acima de todos. Então, quem obedece à fé começa a entender que Cristo, Ele vive para reinar nas nossas vidas. Diga assim: Ele tem que reinar na sua vida. Fala para o seu irmão. Então, quando você se rende, você se submete, você passa a viver sob o senhorio de Cristo. Obedecer é a evidência externa de uma fé interna. Quando eu começo a obedecer a palavra, peraí, eu estava dizendo, o meu desejo, olha bem, é fazer isso. Eu obedeço externamente, e aí eu mostro a minha fé interna, mas não vai glorificar a Cristo o que eu vou fazer. Entendeu, pastor Renata? Coisas simples ou coisas complicadas, complexas. Então você começa, a sua fé interna, ela vai aparecer quando você externamente você demonstrar. Quando você não mais deixa o seu eu, a vontade do mundo, a vontade que não vai glorificar
você começa a obedecer a fé quando você começa a não fazer. Quando você começa a não mais deixar os seus desejos dominar a sua vida. Você começa a entender que a fé interna, você só vai mostrar a sua fé interna quando você obedecer às coisas de Deus externa. Aquilo que você faz demonstra se você vive pela fé ou não. As situações que você se encontra vai mostrar se você obedece à fé ou não. Como? Quando você começa a praticar aquilo que você não quer, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você precisa fazer. Então, quando eu começo a entender isso, eu obedeço às evidências externas e aí mostra como está o meu coração, como está a minha vida. Ô bispo, vamos fazer uma situação aí, esse algo, vamos tentar, vamos botar assim, vamos fazer um negócio, eu não vou botar exemplos, mas algo que vai edificar você, você vai se sentir bem, mas é contra os preceitos de Deus, é contra a palavra de Deus, é contra as coisas de Deus. E aí você faz o quê? Não vou fazer, e as pessoas vão olhar naquilo que você não fez, porque você obedeceu à fé, e aí as pessoas vão olhar que a sua fé interna faz você obedecer às coisas externas, e aí você fala assim: caramba, eu consegui vencer isso. Em outro tempo eu fazia, em outro tempo eu não queria nem saber, mas agora que eu obedeço à fé, eu não faço mais. Eu agora não deixo essa minha vontade, que é pecado, que a Bíblia diz que eu não devo fazer. Agora eu vi, se eu obedeço à fé, se há uma fé interna, eu vou mostrar nas coisas que eu pratico. Você só vai mostrar que você vive pela fé, uma fé interna, uma fé forte, quando você pratica essa fé. E como eu pratico essa fé? Como eu obedeço essa fé? Quando eu não deixo a minha vontade prevalecer. Diga assim: começa a vencer a sua vontade. Fala para o seu irmão que você vai mostrar que você está obedecendo, que você vai mostrar que está obedecendo a fé. Fala para o seu irmão. Então, quando você começa a fazer isso, espera aí, fulano, não fazer isso, não, vou fazer isso não, mas por quê? Porque a minha fé, porque o meu Deus, porque a palavra de Deus diz para não fazer desse jeito. Então, quando Paulo fala obedecer à fé, é isso, é você não deixar mais as suas vontades, os seus desejos, que não vão agradar nem a Deus e nem a você mesmo depois. Você começa a lutar, você começa a prevalecer, você começa a dizer não para as suas vontades que vão desagradar a Deus. Isso é obediência de fé. É não viver mais o seu eu, a sua vontade, aquilo que você acha que tem que fazer. Espera aí, isso aqui vai glorificar Deus? Isso aqui vai me edificar? Isso aqui vai trazer algo de bom para mim? Não vai. Então, se não vai, vou deixar de fazer, vou deixar de praticar. Isso é obedecer à fé. Obedecer é a evidência externa de uma fé interna. É uma prática. Caramba, não fala isso com fulano não. Por quê? Porque ela é cristã, porque ela mostra que vive pela fé, que ela obedece à fé, ela não deixa a sua carne prevalecer. Ela xinga palavrão pra caramba, não vai xingar mais, porque quando ela xingar, ela vai lembrar: peraí, isso não é bom, isso não edifica. Então, se eu vivo pela fé, se eu obedeço à fé, eu vou deixar de falar palavrão, eu vou deixar de adulterar, eu vou deixar de me prostituir, eu vou deixar de me viciar, de viver na prática dos vícios. Isso acarreta guerra, luta, prática. Ninguém vence se não determinar, se não obedecer à fé, se não praticar a fé. Lembro-me que quando eu me converti, eu estava no mundão, 20 e poucos anos, de 24 a 25 anos,
o mundo me oferecendo tudo o que poderia me oferecer. Mas aí, quando eu recebi a palavra, eu obedeci a fé. E quando eu obedeci a fé, eu entendi que aquelas práticas não glorificavam o nome do Senhor e a minha vida seria destruída. Eu parecia um velho quando tinha 20 e poucos anos, 30 anos, porque bebia muito, muita noite de sono. Hoje, eu falo que tenho 60, se você disser, eu vou brigar contigo. Eu falo que tenho 60, muitas pessoas dizem, pô, você parece ter menos. Me chamam de garotão, 60, vou para 61. Por quê? Porque eu obedeci a fé. Aquilo que estragava a minha vida, eu joguei fora. Noite de sono, bebedice, acabou da minha vida. Foi fácil? Não, mas eu queria viver Cristo, eu queria obedecer a Cristo, eu queria ser de Cristo, eu queria ser salvo, viver a salvação em Cristo. Eu era um beberrão. O mundo me dava prazer, pagode, samba, ritmista de mocidade e aquilo tudo. No tempo, mocidade era mocidade, agora não é mais nada. Mas eu tenho falta disso? Não tenho uma falta disso. Eu me converti em 89. Vão para 37 anos. 37. Que eu entendi que eu não tenho que ver de fé, de conquistar, mas fé de obedecer. Diga assim, irmão, a fé é obedecer a palavra. Fala para o seu irmão. A fé é obedecer a palavra de Deus. Então eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que estar na palavra de Deus, eu tenho que consagrar a minha vida para que eu viva. Senão, meu irmão, você nunca vai estar firme. Se você não obedecer a fé, você nunca vai estar firme. Você vai ser igual a onda do mar. O vento vai levar você para um lado e para o outro. Você viu a sua fé como é que é? Que fé é essa que você não tem firmeza, que você não tem disposição, que você não tem determinação em viver e não se deixar levar? Como eu comento aqui, eu dou um exemplo, analogia do queijinho, né? Que o Tom só vencia o Jerry quando botava o queijinho para ele. Quando botava o queijinho, o Jerry não aguentava. E ia embora. Não, quem vive pela fé não deixa os seus desejos, que não vão ser edificados, que não vão ser abençoados, que não vão conduzir você para a bênção, prevalecer, dominar. Eu aprendi isso há 37 anos atrás, pastor Renata. Marlene, né? Marlene, eu aprendi isso há 37 anos atrás. Obedecer à fé. Obedecer à fé é não mais viver o que eu quero, o que eu acho, mas aquilo que Deus quer, porque o que Deus quer é o melhor para a minha vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ela dá saúde, ela te santifica, ela te separa, ela te dá vida, ela te dá longevidade, ela te dá saúde mental, espiritual, emocional, familiar. Ela dá saúde a você em todas as áreas. Então, meu irmão, obedecer à evidência externa de uma fé interna. Diga assim, a tua fé, ela está firme? Fala para o seu irmão. Porque a fé é firme. A fé é firme fundamento. Vamos continuar. 2. Somos chamados, convocados para um novo tipo de vida. Fala assim, você foi chamado, nós fomos chamados para um novo tipo de vida. Fala para o seu irmão. A palavra chamados indica convite divino, chamado soberano, separação para um propósito. Diga assim, o Senhor nos separou para um propósito. Fala para o seu irmão. Ou seja, Deus não nos chamou apenas para escapar do inferno, mas para viver debaixo do governo de Cristo. Deus não chamou você só para, hein, Moisés? Deus não chamou você e a sua esposa para somente tirar vocês do inferno. Não. Ele chamou para você entrar no governo de Cristo. Grace, governo de Cristo.
Bota isso na tua cabeça. Estou no governo de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Escutou, Angélica? Agora nós estamos no governo de Cristo. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é o governante de nossas vidas. Ele nos leva, nos conduz a verdes pastos. Ele nos conduz, de manhã foi isso. Leva-me para as águas tranquilas, por amor do seu nome. Assim que nós precisamos andar. Então, somos convocados com um convite divino, um chamado soberano, separação para um propósito. Deus não nos chamou para apenas escaparmos do inferno, mas para vivermos debaixo do governo de Cristo. A obediência da fé é um estilo de vida, não um evento isolado. Bispo, estilo? Diga assim, irmão, é um estilo de vida. Fala para o seu irmão. Mas por que, bispo? Estilo é muito pouco. Vamos botar aqui. Eu fui lá buscar no Google e fiz uma pergunta: Google, o que significa estilo? E o Google me deu o que significa estilo. Aqui, se você quiser anotar. Estilo de vida é um conjunto de hábitos, bons hábitos, conjunto de hábitos, comportamentos, valores e escolhas diárias que definem como uma pessoa ou grupo vive, interagem com o meio e se expressa. Ele engloba rotina de saúde, trabalho, consumo, lazer, influenciando diretamente a qualidade de vida e o bem-estar. Vou ler de novo. O que é estilo de vida? Isso é um conjunto de hábitos, comportamentos, valores e escolhas diárias que definem como uma pessoa ou um grupo vive, interage com o meio e se expressa. Ele engloba rotina de saúde, trabalho, consumo, lazer, influenciando diretamente a qualidade de vida e o bem-estar. Definição: é a maneira como alguém conduz a própria vida, refletindo preferências pessoais e influências sociais. Isso é um estilo de vida, é a maneira que você vive. Então, temos que viver da maneira de Cristo. Um estilo de vida em Cristo é os seus hábitos, as suas rotinas, tudo que você faz é para Cristo, é mediante a Cristo e a sua própria palavra. Terceiro, a ordem espiritual é importante. Olha bem, a ordem espiritual é importante. Observe, não é obediência para ter fé, é a fé que produz obediência. Preste atenção nisso. Não é obediência para ter fé, é a fé que produz obediência. Não é você ser um fantoche, aquilo que uma pessoa fala, você tem que obedecer. Não é isso que a Bíblia diz. Tem gente que deita e rola. Tem gente que obedece cegamente às pessoas, porque obedecem, olha bem, obedecem para ter fé. Não vou fazer isso porque eu vou ter fé. Eu vou fazer isso porque eu não tenho fé e o pastor está falando para eu fazer isso. Mas aqui o pastor está falando uma coisa que tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas é diferente. Quando você obedece porque você tem fé, você entende, discerne o que você vai fazer, é porque você já tem. Então não importa o pastor dizer que você tem que fazer, você vai fazer ele falando ou não. Fé te dá a direção de obedecer o que a palavra diz, não aquilo que alguém quer que você faça. Então, quando vivo pela fé, eu obedeço. Eu entendo que aquilo que eu vou fazer, o pastor, alguém falou algo. Não, isso aí está tranquilo, por quê? Porque eu sei que eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho fé na minha vida. Então, se eu vivo pela fé, se eu obedeço à fé, praticar o bem, praticar o melhor, ser servo, obedecer, limpar ou fazer a obra, determinar, ter testemunho, ser pela fé. Porque se você só obedecer para ter fé, você só vai fazer quando alguém mandar, que está falando para você, quando alguém te ditar, você vai ser um fantoche. Tem gente, o Glaucio, a camisa Glaucia, que só faz as coisas se alguém mandar. Isso não é viver pela fé, é querer ter fé na obediência. E pelo contrário, você tem fé e você obedece. Se eu disser algo para o pastor Hermes, ele
não quer fazer, acha que não, mas eu vou fazer porque eu quero ter fé. Não vai dar certo. Vai fazer hoje, mas não vai fazer. Mas eu falo uma coisa, o pastor Hermes está na fé. Vou fazer porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer, porque eu entendo que eu tenho que fazer. Então, sai tranquilamente. Moisés, sai tranquilamente quando você tem a fé para obedecer. Não obedecer para ter fé. É diferente. É diferente. Então você só vai fazer se alguém mandar. E não é isso que Deus quer. Que você só faça coisas quando alguém mandar. Que você faça as coisas porque você tem fé e você quer fazer o melhor para Deus. Abraão, aconteceu isso com Abraão, mas foi Deus que disse para ele. Olha como Abraão começou, obedecendo a Deus para ter fé. Mas quando Deus pede o filho Abraão, o que ele faz? Porque ele já estava cheio de fé, ele falou, vou fazer. Por que eu vou fazer? Porque eu sei que vai dar resultado. Então quando eu vivo pela fé, externamente eu vou expor, eu vou expressar a minha fé em Deus. Caramba, pô, Alexandre é muito de fé. Por quê? Porque a prática dele demonstra a fé dele. O que você faz, não interessa se você é crente, se você é obreiro, se você é pastor, o que você faz vai ditar quem você é. Se você é um crente ou não é. Se você vive pela fé ou não. Porque quem vive pela fé tem constância. Tem constância, não se deixa levar com o ambiente, não se deixa levar com situações, não se deixa levar com adversidades. Quem vive pela fé tem postura, tem direcionamento, tem diretriz. Não vou fazer, não se deixa levar por emoções, por momentos alegres, porque depois vem a consequência, vem um preço muito caro daquilo que você faz somente por emoção. Olha quantas coisas você deixou. Essa música do Zeca Pagodinho, ela é furada. Deixa a vida me levar, deixa a vida levar você o quê? Conduz a sua vida diante do Senhor, obedeça a fé em Jesus Cristo. O Senhor quer melhor para a sua vida. Não fica aí querendo, se deixando levar com as coisas que estão acontecendo. Ah, tá assim, a minha situação está desse jeito, aí eu vou me conduzir desse jeito. Ah, de outro jeito, você nem é onda do mar, que o vento leva você para um lado e para o outro. Você tem que ter firmeza. Você tem que saber o que você quer em Deus. O que falta, sabe o que acontece com você? É falta de Deus. É falta de conhecer Deus. Talvez você até ama Deus, mas não conhece a Deus. Quando eu me submeto a Deus pela fé, eu obedeço a sua palavra. Eu não faço o que quero e faço aquilo que Deus quer que eu faça, porque é o melhor, porque nem sempre o que nós queremos é o melhor. Olha quantos preços você e eu pagamos por fazer a nossa própria vontade. Até quando? Vamos envelhecer? Vamos morrer ainda só vivendo naquilo que a gente quer? Não se aproximando de Deus, porque pela fé, quando eu obedeço a fé, eu me aproximo de Deus. As minhas coisas são mais constantes, são mais consistentes. Eu sou um brincalhão, eu brinco, eu falo com todo mundo, mas eu tenho que, a minha brincadeira não é que vai magoar ninguém, é uma brincadeira que não vai mexer com o ego de ninguém ou com a personalidade de ninguém, mas eu sou alegre. Por que eu sou alegre? Eu vou fazer uma pergunta, Jorginho, por que eu sou alegre, Jorginho? Por que você acha que eu sou alegre? Fala para mim. Porque eu tenho um Deus no coração. Matou a charada. Eu sou alegre. Ele matou porque eu tenho um Deus no meu coração. Deus está aqui, aqui e aqui. Então quem está em Cristo e obedece à fé é uma pessoa alegre, é uma pessoa cordial, uma pessoa educada. Eu sou um cara educado, eu sou um cara cordial. Mas eu não era antes. Mas eu aprendi porque eu obedeço à fé. Então eu sou um representante de Cristo. Agora não sou mais eu sou Cristo na terra, sou um pequeno Cristo. Então se eu sou um pequeno Cristo, eu tenho que mostrar o amor dele. O amor dele foi tão grande que ele morreu por nós. Então quando você entender que não é de você a história, não é a sua história, é a história de Cristo.
Quando você entender que a história contada, que temos que contar, não é nossa história, é a história de Cristo. Então, por causa de Cristo, eu não vou fazer isso. Por causa de Cristo, eu não vou agir desse jeito. Por quê? Porque o nome dele não vai ser exaltado. O nome dele não vai ser glorificado através de mim. Porque Cristo não vai descer na terra, não. Ele vai ser visto através de você. Você entendeu isso? Que Cristo vai ser visto na terra através de nós. E hoje as pessoas falam que o crente é isso, que o cristão é isso. Por quê? Porque o cristão hoje não vive a fé, não obedece à palavra, quer viver a sua própria vontade. Muitas vezes depois tem que pagar o seu preço. Porque tudo que eu planto, eu colho. E chega de pagar preço, igreja. Você conhece a verdade. Pensa que vai ser fácil ser cristão? Não. Mas o que te espera? A Bíblia diz que aquele que deixa pai, deixa mãe, deixa filho, deixa a sua vontade por amor a Cristo, ele na terra vai honrar 100 vezes mais. E depois a vida eterna. Ele não fala em vida eterna, ele fala o reino. O reino. O Senhor preparou um reino para a gente. Irmão, irmã, o que Deus tem para nós, se nós entendêssemos, se nós incomensurássemos o que Deus tem para nos dar, que Paulo diz que nem olhos viram, nem passou em coração humano, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para os seus. O Senhor não quer somente tirar você do inferno, Ele quer levar você para o seu reino. Ele quer que você viva no reino dEle. O reino dEle já foi estabelecido, está espiritual, mas um dia vai se tornar físico. E não podemos perder isso por vontades carnais, que tudo passa. Diga assim, é tempo de obedecer a fé. Fala para o seu irmão. Uma fé é uma fé, pastora Juliana, que os discípulos largaram tudo para servir a Jesus. Quem largaria tudo se não tivesse algo tão bom para receber? Deus sabe disso. Ele diz que o reino dele é como se fosse um tesouro. Você acha um tesouro e vende tudo o que tem para comprar aquela terra, que aquela terra tem dono, para você ter aquele tesouro. Esse é o reino de Deus, e a gente está vendendo aí a preço de lentilha. A gente largando o reino por vontades carnais que vão passar. As vontades carnais, elas são boas no início, depois se submete, te escraviza. Você fica escravo. Para que ser escravo de alguma coisa? Seja servo de Cristo. O Senhor livra a gente de toda a escravidão. O Senhor quer tirar da gente. Paulo fala lá em Romanos 2, ele também fala da escravidão. Romanos 6 fala da escravidão. A gente era escravo da carne, escravo do diabo, escravo do mundo. Agora temos que ser escravo da justiça. Temos que ser escravo de Deus, servo de Deus. E vamos ter paz com Ele. Vamos ter alegria com Ele. Paz com Deus. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Que nós entendamos isso. O Senhor mandou trocar de palavra. Eu não gosto de fazer muito isso, não. O 3 diz, é o que nós estamos lendo, né? Creio em Cristo, que depois submeto a minha vida a Ele. Aqui. 3. A ordem espiritual é importante. Não é obediência para ter fé, é fé que produz obediência. Primeiro, creio em Cristo, depois, submeto a minha vida a Ele. A obediência a obediência não compra a salvação, mas confirma que a salvação aconteceu. Então, se você não obedece a fé, você não está confirmando a salvação na tua vida. Hoje eu estou na igreja, amanhã todo mundo. Hoje eu vou à igreja, daqui a 3 meses eu vou.
Isso não confirma que você é salvo, não. O que confirma a salvação é a obediência da fé. A minha vontade é fazer isso, mas a palavra, Deus quer que eu faça assim. Então, como eu vivo pela fé, eu não vivo mais a minha vontade, mas Cristo vive em mim. Diga assim: Cristo vive em você? Fala para o seu irmão. Pergunta ao seu irmão: Cristo vive em você, meu irmão? Se não vive, vai viver em nome de Jesus. 4. O que essa obediência envolve na prática? Obediência da fé. Primeiro, abandonar o pecado. Quem obedece à fé abandona o pecado. O que é pecado? Você sabe. Tudo aquilo que não é bom, que aparentemente é bom para os desejos carnais, mas é ruim para a sociedade, ruim para você, ruim para a família e principalmente desagrada a Deus. Então, abandonar o pecado, mudar de direção, irmãos. Mudar de direção é importante. Irmão, se a tua direção é para o pecado, muda de direção. Você, pela fé, tem condições de mudar de direção. Essa direção aqui não está boa. Esse lado aqui só me leva para a carnalidade, só me leva para o mal. Essa direção parece que eu estou ganhando, mas quando eu estou lá em casa, eu me sinto vazio, me sinto vazia, me sinto sem alegria, sem harmonia, me sinto só. Às vezes você está cheio de pessoas do seu lado e você se sente só. Isso acontecia muito comigo. Se você gosta muito de multidão, é porque você se sente só. Antes eu ficava esperando sexta, sábado, domingo. Por quê? Porque eu me sentia só. Hoje, segunda para mim não faz diferença. Se eu tiver que fazer alguma coisa na segunda, eu vou fazer, porque eu faço as coisas obedecendo a fé. Pastor Hermes, para mim não importa o dia, importa que eu estou com Cristo. Então, eu estando com alguém, não estando com ninguém, irmão, se você vê alguém que consegue ficar sozinho, essa pessoa aprendeu a não depender mais de pessoas. Você sabia disso? Você consegue ficar sozinho? Eu fico sozinho numa boa, numa nice. Por quê? Porque quando você quer pessoas do seu lado, é porque você se sente só, você se sente vazio, vazia. Então você precisa de gente próxima, aquela coisa toda. E um dia eu já fui assim, agora não sou mais. Por quê? Porque eu obedeço à fé. Eu gosto de sair com pessoas que estão assim, dá uma passeada de vez em quando, né? Gosto de ir na academia, gosto muito de ir na academia, onde eu me desestresso, onde nos ferros, eu jogo as minhas frustrações. Foi muito bom isso acontecendo na minha vida. Lá eu falo de Cristo, né, Isabel? Eu falo de Cristo, cara, eu falo de Cristo. Irmão, quem vive pela fé, fala de Cristo. É de Cristo. Aonde está? Não deixa Cristo guardado. Pelo contrário, Cristo é meu Senhor. Tem as minhas falhas, as minhas debilidades, mas Cristo vence as minhas falhas e vence as minhas debilidades. Porque eu estou de Cristo, eu vivo pela fé. Então não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Então eu estando sozinho ou não estando sozinho, eu estou de boa, sabe por quê? Porque no fundo você é uma pessoa só. Né, pastor Ana? Você quando o irmão é gêmeos, né, tudo bem, mas você nasceu sozinho, irmão. Agora, quem não pode faltar na sua vida, diante do Senhor, é Ele. Sabe por que eu não me sinto só nunca? Porque Deus está comigo. Pela fé, Cristo está comigo. Então, gosto de estar com pessoas que eu gosto, mas se eu estiver sozinho, estou numa boa. Mas a minha metade, claro, aí é diferente. Minha metadezinha está tudo certo.
Deus fez você para ter uma pessoa do teu lado. Mas uma pessoa que te respeite, uma pessoa que tenha Cristo. Você que tem marido que não é crente, você que tem esposa que não é crente, você tem que investir nisso. Tem que investir mais, tem que consagrar a sua vida para que eles se convertam. A gente está aqui, ó. Pessoal, olha para mim aqui. Todos vocês que se sentem dessa igreja, me vê como pastor de vocês. Ei, você precisa consagrar a sua vida. Nós temos aqui de segunda a sexta uma consagração que é de 6 da manhã às 7 da manhã, de meia-noite, não, de meio-dia a 1h, de 6 da tarde às 7 da noite, e de meia-noite a 1h. Escolha um horário desse e consagra a sua vida. Ora, lê a palavra. É necessário que você faça isso, para você ficar forte, para você estar mais próximo de Deus, para você vencer a tua carnalidade, os pecados. Você precisa, mas o bispo não sei orar, não interessa, não importa, fala o que você fala ali, se ajoelha um pouquinho, Senhor, e aí levanta, pega a Bíblia, lê a Bíblia, ouve uma música, um louvor, uma pregação, mas consagra a sua vida. Você vai ver a diferença. Você vai ver que aquilo que dominava a sua vida não vai dominar mais, que o pecado não vai ter tanta força como ele tem. Porque a gente que é crente, mas vive no pecado, porque a gente não tem comunhão com Cristo, não consagramos nossas vidas. Então, quando você não consagra a sua vida, a vontade que vem você faz, você não está nem aí, por falta de consagração. Então, quando eu consagro a minha vida, eu consigo vigiar mais. Então, se você quer viver Cristo, obedeça o que sai do altar nesta noite. Mas o bispo, eu vou obedecer só porque o senhor está falando. Não, viva pela fé. Obedeça porque você tem fé. E você vai ver o que vai mudar na sua vida. Você vai ter olhos espirituais. Você vai entender que muitas coisas que você fazia, que você via, que você andava, você não vai querer mais. Por quê? Porque você consagra a sua vida a Cristo. Quanto mais próximo de Cristo, mais protegido por Ele. Quanto mais próximo de Cristo, mais eu faço a vontade dEle. Então é por isso que o inimigo não quer que você ore, não quer que você leia a palavra, não quer que você consagre. Então, de segunda a sexta, você precisa ouvir a palavra de Deus. É Deus falando para você: meu filho, eu quero que você esteja mais próximo de mim, minha filha. E aí você vai ouvir a minha voz, aí você vai entender que você é melhor estar comigo. Meu irmão, eu entendi que o melhor era Cristo. Como o pastor Hanan, as coisas de Deus não podem ser negociadas. Como é que você não vai aos cultos, podendo ir aos cultos, se você não trabalha assim, fora, chega no horário? Então você tem tempo para vir na quarta-feira, vem para o culto de celebração, não, de adoração, vem tomar água da cura, vem participar do culto, domingo à noite principalmente, vem aos cultos, não negocie esse tempo que é de Deus. Então separa uma hora para Deus na tua vida, separa somente uma hora, que você vai ver como é bom servir a Deus, como é bom. Meu irmão, eu sou bispo dessa casa, eu sei o caminho da verdade, talvez mais do que você um pouco, não muito, mas um pouco, porque a experiência conta tudo. São 30 e poucos anos nesse mesmo negócio, ministério são 27 anos, não estou aqui me exaltando não. Eu quero dizer para você, eu estou me humilhando aqui, eu estou me rebaixando, porque é assim que tem que ser. Tem sido muito bom para mim essa consagração. Eu faço de meia-noite a 1h. Tem dia que eu estou cheio de sono, e eu não durmo cedo não, hein? Mas eu faço, irmão, e cada dia que eu faço, eu me sinto melhor, eu acordo melhor, eu vejo mais as coisas espirituais. Eu deixo de dar tanto mole como eu tinha dado, quando eu tinha dado. Eu estava dando muito mole, não mole mas mole, deixando às vezes o meu eu prevalecer. Mas quando eu me consagro a Deus, o meu eu diminui, o meu eu entra em servidão ao Senhor. E aí eu entendo que o governo de Cristo é maior do que eu.
eu sou somente um embaixador, eu sou somente um membro desse governo, e é Ele que comanda. Então, eu te aconselho, não estou mandando, eu te aconselho, se você não está fazendo, faça, de segunda a sexta, comprometimento, sábado, domingo, alternativo, sábado, domingo, alternativo, escolhe um horário, mas de segunda a sexta, você vai ter um coração disponível para pegar, escolhe um horário, e não sai do horário. Ah, fulano, peraí, esse horário não posso não, porque eu tenho um comprometimento. Quando você mostrar isso para Deus, para o mundo espiritual, o mundo espiritual vai entender que você realmente vive pela fé. Quando você começa a dizer não para o seu eu, para a sua vontade, para as suas coisas, para dizer sim para o Senhor, aí você vai ver que você está vivendo pela fé. Porque se você vai para a igreja, faz as coisas de Deus, só nos tempos vagos, e quando você quer, você não vive pela fé. Você não vive pela fé. Viver pela fé é você viver vencendo as suas limitações, vencendo os seus desejos, vencendo os seus limites. Isso é viver pela fé. Não é, eu estou me sentindo mal, vou para a igreja. Não, eu vou para a igreja porque Cristo é meu Senhor. Eu vou para a igreja que eu quero viver uma vida diferente, que eu estou cansado. Irmão, eu com 20 e poucos anos, eu era, aí eu sim, um solitário, porque eu tinha um montão de gente perto de mim e me sentia só. Esse é a pior solidão, é essa, Glaucia. Está cheio de gente do seu lado e você se sentindo vazio, né, pastora Silvânia? Não é muito ruim? Eu era assim, mas um dia encontrei Cristo. Desde o dia em que aceitei a Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei amor, por isso que eu canto esta canção. Essa canção de que Cristo é o nosso Senhor. Irmãos, tem muitas coisas para falar aqui, mas eu vou parar aqui. O que eu falei já está de bom tamanho para você nesta noite, para mim. Obedecer à fé. Tem algo aqui que eu preciso passar para você, espera aí. Vou só ler. Diferença entre fé declarada e fé obediente. 5. Diferença entre fé declarada, aí eu tenho fé, e aquele que fé obediente. Primeiro, a fé declarada diz, eu acredito em Deus. E a fé obediente, eu sigo o que Deus diz. Você talvez tenha uma fé declarada, eu creio em Deus, mas a fé de obedecer, eu sigo o que Deus diz. Muitos dizem que creem, poucos demonstram pela obediência, né? Você diz que crê, mas não obedece. Muitos dizem que creem, poucos demonstram pela obediência. A fé que salva é a fé que transforma. 6. Uma definição simples. Ser chamado para a obediência da fé é ser alcançado por Cristo, crer nele de verdade, submeter-se a ele completamente, viver uma vida governada pela palavra. 7. Se alguém diz que tem fé, mas não quer obedecer, não é problema de fraqueza, é problema de senhorio. A pergunta não é, você acredita em Jesus? A pergunta é, Jesus governa a sua vida? Conclusão. Ser chamado para a obediência da fé é ser chamado para crer, se render, seguir e perseverar. Não é perfeição, mas é direção. Não é ausência de lutas, mas é presença de submissão. Toma posse disso. Quem vai tomar posse, diga amém. Agora eu quero só falar para você uma coisa que você vai entender. Deixa eu ver aqui.
ficar por aqui. Quem entendeu, diga amém. Ele quer que você viva algo novo. E hoje é culto da família. Quem não quer ter uma família ajustada? Quem não quer ter uma família organizada? Pais, filhos, todos no caminho do Senhor. Esposo, esposa. Você está satisfeito em ver o teu esposo sentar na igreja? Você está satisfeito em ver a sua esposa fora da igreja? Está satisfeito em ver os seus filhos fora da igreja? Você está satisfeito em ver os seus pais fora da igreja? Seu namorado, seu vizinho, teu amigo? Ei, é tempo de você investir em você e investir nos seus. Obedecer à fé é mostrar Cristo para eles. E muitas vezes você mostra o seu eu, a sua rebeldia, a sua desobediência para eles. E como é que eles vão se converter se você não mostra a fé para eles? O que é fé? É obedecer. A fé de obedecer não é mais você viver a sua vontade. Abraão saiu da sua parentela, foi para uma terra distante, porque ele obedeceu a fé. E obedecer a fé é na caminhada você ver Deus agindo e você mudando de quadro, não querendo mais viver a sua própria vontade. É como Paulo fala em Romanos 7: não faço o que quero, e sim o que detesto, porque o pecado está em mim. Paulo está falando, sabe de quê? Do pecado lá de Adão, o pecado original que estava nele, que era muito forte, que o impedia de fazer aquilo que era certo. Mas aí ele fala em 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vive segundo o Espírito e não a carne.